Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver aí essa videoaula, certo? E aqui a gente vai dar continuidade aqui falando sobre a questão da estrutura a estrutura político-administrativa do Estado brasileiro, tá certo? Na aula anterior a gente verificou, pedi para que vocês fizessem uma breve consulta na internet, né, sobre a fundação, né, sobre a origem, sobre a estrutura do Estado brasileiro, tá certo? Deixei uma dica de leitura, que foi o livro 1808, né, que conta a história exatamente do período joanino, que é o que a gente vai comentar aqui agora, tá certo? O que foi esse período joanino, certo? Dom João, né, Dom João VI, família dos Bourbons, de Portugal e tal. Aula de história vocês já devem ter visto isso, né? Estou só complementando aqui para que vocês entendam a estrutura final do Estado. E nesse contexto europeu, né, Napoleão Bonaparte estava invadindo a Europa e só faltava ocupar Portugal, né? Então a família, para não perder o trono, a família ela foge, né, a fuga da família real, né, de Portugal para o Brasil. E aí dá-se início aqui o período que é conhecido dentro da divisão historiográfica tradicional, período joanino, né, que é exatamente relacionado ao nome dele, Dom João, tá bom? Então é um período que a família portuguesa instala-se no Brasil, né, uma das características é a fuga da família para cá devido à invasão napoleônica, exatamente porque Portugal não concordava com os acordos que Napoleão Bonaparte gostaria de fazer, né, daí vai acontecer o bloqueio continental, que é o acontecimento histórico em que Napoleão bloqueia as relações comerciais com Portugal, tá bom? E a partir desse momento a família vem para cá e começa-se o Pacto Colonial, que é a abertura dos portos brasileiros para negociar com outras nações, por exemplo, com a Inglaterra, tá ok? Então o período joanino no Brasil vai ser esse período da instalação da família real aqui. Lembrando que o período histórico do Brasil, da história do Brasil nesse contexto, é exatamente o período do Brasil colonial, certo? Então aqui não há independência ainda, aqui não há uma constituição, portanto não há um Estado, né? Há sim a fuga da família real para cá, mas ainda não se tem um governo próprio, com leis próprias, com constituição, tá bom? Isso só vai acontecer com a independência e com o início do primeiro reinado, Dom Pedro I, certo? Então vamos ver aqui o que foi esse período joanino, né? Uma das principais características aqui desse período, tá? Então o que é que você vai ter aqui? O que é que a gente vai ter de características? Contexto europeu, a invasão napoleônica, você vai ter a revolução aqui a revolução dos portos, né? Certo? A revolução liberal dos portos. Você vai ter no Brasil a revolução pernambucana, certo? Você vai ter uma carta régia, lembra que eu falei agora há pouco da Constituição? Essa carta é que vai reger as leis deste território, portanto ainda não é considerado uma Constituição nacional, até porque não havia um Estado nacional ainda, certo? Você vai ter aqui algumas transformações no estado do Rio de Janeiro, a família real vai ficar na Bahia, em seguida vai para o Rio de Janeiro, né? Você vai ter um alvará de indústria, ou seja, as primeiras indústrias chegando aqui, certo? E várias características desse período que o Brasil vai passar a se transformar. Outra característica desse período é exatamente a inversão brasileira, certo? Que é o período que vai deixar de ser colônia puramente, né? E vai passar a ter um território com um mandante aqui, só que ainda não é um governo com leis próprias, né? Até porque a família real veio fugida, né? Não teve escolha de mandantes, de governos e tal. Até porque vivia-se numa monarquia, né? Em Portugal vivia-se numa monarquia e eles trouxeram essa cultura para cá. É tanto que a primeira forma de governo aqui vai ser o quê? Um rei, né? Que é o chamado primeiro reinado, Dom Pedro I, bom? Então esse período joanino ele é caracterizado exatamente por essas questões, tá certo? Em seguida nós vamos ter a independência do Brasil, né? Independência do Brasil, que ela é feita exatamente em um acordo com a família de Dom João VI, né? Dom Pedro era da mesma família. Então vai ser, na verdade, um grande acordo para não perder-se o trono, nem o português e nem o trono brasileiro, né? Para não perder as riquezas que se tinha aqui nessa colônia, tá ok? Então o período joanino ele é a base, ele é o alicerce para consolidar-se a independência do Brasil.
certo? É uma das principais características. A noite das garrafadas, né, que é uma noite de conflitos. Outra característica, a Constituição da Mandioca, certo? E a primeira Constituição de 1824, que é a primeira Constituição, a Constituição Imperial, tá bom? Então tudo isso aqui que vai dar embasamento ao surgimento do Estado brasileiro, certo? Com a questão aqui do primeiro reinado, Dom Pedro I, tá ok? Então esse primeiro reinado, ele vai ser caracterizado exatamente, né, por tais características: a independência, a abdicação em 1831, né, a posse de Dom Pedro I, a Confederação do Equador, né, que era os que não concordavam, né, os que não concordavam com a questão do governo do rei mandar aqui, né? Então havia-se um desejo de separação, né? A Confederação do Equador, com alguns estados separados do restante das outras províncias, certo? Então o Brasil, por um instante, não deixou de ser dois países coligados, né? É muito interessante essa questão também da Confederação do Equador, tá certo? Então assim, gente, essa questão do período joanino é bem interessante e é bem ligada à questão do primeiro reinado, certo? Então, para que vocês fiquem por dentro aí, entendam mais essa questão da formação do Estado brasileiro, e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a Constituição de 1824, tá certo? O segundo reinado, o finzinho do segundo reinado, e já entrando um pouquinho na questão da proclamação da República e a estrutura do Estado brasileiro em cada período histórico, tá ok? Um abraço, galera, fica com Deus. Qualquer dúvida aqui, estarei aqui no grupo da escola, tirando as dúvidas, tá certo? E vamos lá, vamos dar uma olhada nos vídeos, vamos dar uma olhada nas videoaulas, e próxima semana a gente se vê na próxima aula aí, tá ok? Falando sobre segundo reinado e proclamação da República, tá ok? Até mais!